Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, nossos irmãos que são inscritos aqui no canal Escola Bíblica Encontro com Deus. Semana passada, no último vídeo que nós postamos, nós começamos uma série de pequenos estudos com o tema Comércio Religioso. O vídeo foi postado com o tema Comércio nas Igrejas, que é basicamente a mesma coisa. E eu falei para os irmãos que eu ia abordar alguns assuntos polêmicos. E hoje nós vamos falar um assunto um pouco polêmico, que os líderes, os pastores, os bispos, que hoje tem esse negócio de bispo, apóstolo, divergem um pouco em suas opiniões. Mas nós vamos dentro da Bíblia, nós vamos aprender com a palavra de Deus o que Jesus pensa, o que Jesus fala, o que Deus fala sobre esse tema. Posso cobrar para pregar? Sim ou não? Nós sabemos que hoje há muitos pregadores, principalmente esses pregadores famosos, que eles só pregam com uma determinada quantia, quando lhes é pago uma determinada quantia. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? Quando você vê o título dessa pequena série de estudos, Comércio nas Igrejas, você já deve ter aí uma noção sobre o que eu vou falar. Então, vamos lá, vamos para a Bíblia Sagrada. Quer dizer também que eu vou usar de algumas traduções, eu não vou usar só Almeida, Revista e Corrigida. Eu tenho 4 traduções da Bíblia, pretendo comprar mais algumas, mas nós vamos fazer uso de algumas traduções da Bíblia. Então, o primeiro versículo que nós vamos ler aqui se encontra no Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Não é Evangelho de João, é Evangelho de Jesus segundo relata João, apóstolo. Para quem não sabe, João, ele era primo de Jesus. João capítulo 10, versículo 11 e versículo de número 12. João 10, 11 e 12. Acompanhe comigo. Diz assim: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Primeiro, o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Ele não tira a vida das ovelhas. Mas olha que interessante o versículo 12. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Amados, aqui Jesus ele está falando de 2 categorias de pastores. Sim, 2 categorias de ministros. O pastor verdadeiro e o mercenário. Em outras traduções vai ter o empregado, que é aquele que trabalha só por dinheiro. O mercenário é aquele que faz a obra de Deus só por dinheiro. O pastor pode sim ser assalariado pela obra. Nós vamos tratar disso mais à frente, em outros vídeos. Agora, cobrar para pregar, cobrar para orar, não pode ser feito isso. Você vê um exemplo aqui em Mateus, capítulo de número 23, ainda nós continuamos na Almeida, Revista e Corrigida, em que Jesus fala dos escribas e dos fariseus. Você procura aí Mateus capítulo 23, versículo de número 13. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Hipócrita é uma pessoa falsa, uma pessoa fingida. Pois fechais aos homens o reino dos céus. Nem vós entrais, nem deixais os que estão entrando. Mateus 23, 13. O que ele vai dizer no versículo 14? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, de novo, fingidos, falsos. Pois que devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ou seja, devoravam as casas das viúvas, tiravam tudo que as viúvas tinham, sob o pretexto, sob desculpa, vamos aqui fazer uma oração. E nessa oração ele levava das viúvas. Viúva naquela época já eram pessoas pobres, já eram pessoas que muitas das vezes mendigavam pão, já eram pessoas que muitas das vezes não tinham. Porque na cultura judaica, as mulheres elas não tinham muito valor, as mulheres elas não tinham posições sociais como os homens. Você vai ver no Velho Testamento poucas mulheres se destacarem no âmbito social.
E eles iam ali, tiravam de quem já não tinha, tiravam das viúvas com pretexto, com desculpa de orações. Muitas vezes quando você vai na igreja e tem alguém lá, vamos fazer uma oração, vamos fazer uma campanha, e nessa campanha começa a tirar dinheiro das pessoas. Eu, por exemplo, congreguei em uma igreja que tinha lá um tal de um voto da Santa Ceia. E o irmão dizia assim, olha, quem vai fazer o voto da Santa Ceia até aí, irmão, até o momento em que é de livre e espontânea vontade, até o momento que é voluntário, tudo bem. Se bem que esse voto em dinheiro, eu nunca vi isso na Bíblia. Mas ele dizia, quem vai fazer o voto? Todo mundo, muitas pessoas iam fazer um voto. Aí quem não pegava, ele dizia, agora levanta a mão, quem não pegou? Aí quem não pegou agora vai pegar. Ele forçava as pessoas a fazer o voto. Dizendo, é para Deus, é para oração, é para a obra de Deus. Mas só que a gente não pode obrigar ninguém a fazer nada. A gente não pode obrigar ninguém. Tirar o que as pessoas têm. Quantas das vezes, amados, eu já presenciei pessoas, não estou falando do dízimo, mas eu presenciei pessoas fazendo esses propósitos, esses votos, irmão, deixando de pagar água, deixando de pagar luz, deixando até de comprar o leite do filho. Não é isso que Deus quer, misericórdia quero e não sacrifício. Mas vamos continuar, Mateus capítulo de número 10, versículo de número 8. Agora nós vamos ler na NTLH. Irmão, o que é isso? Está falando grego? Não, NTLH é a nova tradução da linguagem de hoje. O que ele vai dizer? Mateus 10, versículo 8, na nova tradução da linguagem de hoje. Curem os leprosos e os outros doentes. Ressuscitem os mortos e expulsem os demônios. Vocês receberam sem pagar, portanto, deem sem cobrar. Não se pode cobrar para ensinar a palavra. Não se pode cobrar para orar no enfermo e o enfermo ser curado. Mas o que nós vemos hoje, os pastores dizendo, vem para cá receber o seu milagre. Aí quando chega na hora diz, olha, para você receber o seu milagre você tem que fazer um sacrifício, você tem que dar isso, você tem que dar aquilo. Não, isso é comércio. Não se pode cobrar para pregar. Estamos vendo aqui, dei de graça, vocês receberam de graça. E de graça vocês também têm que dar. Jesus, a Bíblia diz que Jesus todos os dias ele pregava na sinagoga. Todos os dias que Jesus tinha a oportunidade de estar na sinagoga pregando, Jesus pregava. E a Bíblia não diz que ele vai pedir nada. Se você quiser conferir esse versículo, está em Lucas capítulo 21, versículo 37, ao meio da Revista Corrigida. Que diz que de dia ensinava no templo e à noite saindo ficava no monte chamado Monte das Oliveiras. Também Lucas 19:47 diz que todos os dias, aqui fala mais claro, todos os dias Jesus ensinava no templo. Mas os principais dos sacerdotes e os escribas e os principais do povo procuravam matá-lo. Ou seja, os principais dos sacerdotes queriam matar Jesus. Então Jesus ali para pregar estava praticamente entregando sua vida, porque ele sabia que eles queriam matá-lo. Não era o momento ainda, por isso eles não conseguiram. Mas Jesus estava entregando sua vida, ele não estava pedindo o que o povo tinha no bolso. Se é que existia bolso naquela época, né? Mas ele estava se entregando para ministrar para o povo. Agora vamos para Jeremias, capítulo de número 8, versículo de número 10 e 11. Na Almeida, Revista Corrigida, Jeremias 8, 10 e 11. Que diz: portanto darei as suas mulheres a outros, e as suas herdades a quem as possua, porque desde o menor até o maior, cada um deles se dá avareza, desde o profeta até o sacerdote, cada um deles usa de falsidade. Então naquela época, os profetas e os sacerdotes, que é o sacerdote? É o que faz mediação entre o homem e Deus. E o que é o profeta? O profeta é um porta-voz de Deus. É aquele que faz a mediação de Deus para com os homens. Ouve Deus, a vontade de Deus, e fala para os homens a vontade de Deus. Só que naquela época, os profetas, os sacerdotes, eles estavam
sendo avarentos, amantes do dinheiro, eles estavam fazendo a obra por dinheiro, eles estavam ensinando por dinheiro, eles estavam profetizando por dinheiro. E Jesus continua no versículo 11: curam a ferida da filha do meu povo levianamente, dizendo a paz, quando não a paz. Ou seja, porque eles recebiam dinheiro, porque eles recebiam pagamento, eles diziam, está tudo bem. O povo tudo desmantelado, o povo adorando a outros deuses. E ele dizia, está tudo bem, porque o povo estava comprando os profetas e comprando os sacerdotes. Isso já na época de Jeremias. E nós sabemos, amados, que Jeremias foi o profeta que mais profetizou o cativeiro babilônico. E que eles foram levados, foram humilhados, o templo foi destruído. Por quê? Por causa desses pecados, porque o povo estava pecando e os sacerdotes, quem era para combater o pecado do povo, eles estavam pregando por dinheiro, fazendo a obra por dinheiro. Então, no ano de 559 a.C., o templo, o grande templo que Salomão construiu, foi destruído por Nabucodonosor. O povo foi levado cativo, muitos levados para serem escravos na Babilônia. Tudo isso por causa do pecado. E quem era para ensinar o povo, quem era para combater o pecado do povo, estava se vendendo. E assim estão muitos dos profetas hoje, dos que se dizem profetas, dos que se dizem pastores, pessoas que não dirigem a igreja. Eu vou deixar aqui um recado para você, senhor pastor, que não dirige nem igreja, vive pregando de igreja em igreja, mas só vai pregar se pagar, só vai pregar se der tanto. Eu quero dizer uma coisa para você, bem sério, isso vai para o YouTube, milhares de pessoas vão ter acesso, pessoas até de outros países que falam a língua portuguesa vão ter acesso a esse vídeo. Não sei se vai dar para postar só um ou dois. Você é um mercenário, trabalha só por dinheiro. Você é um comerciante da fé. Você é um comerciante, é um mercador da palavra de Deus. Agora eu digo algo para você: se arrependa enquanto há tempo. Se arrependa, nenhum avarento entrará no reino do céu. Olha o que é que diz aqui em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17. Porque não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Eu não estou com ela aqui, irmão, porque eu ainda tenho que comprar essa tradução. É a Almeida, revista atualizada. Ela não vai usar a palavra falsificadores, ela vai usar a palavra mercadores. Porque não somos como muitos mercadores da palavra de Deus. Amado, quando você cobra para ensinar, quando você cobra para pregar, você está mercadejando a palavra de Deus. A palavra de Deus não é mercadoria para você vender. Saiba disso. Para nós encerrarmos esse subtema, Miqueias, livro do profeta Miqueias, capítulo de número 3, versículo de número 5. Agora nós vamos usar a nova tradução na linguagem de hoje. Você pode baixar aí no seu celular. Hoje dá para você baixar aplicativos. Eu não estou aqui fazendo propaganda de aplicativos, mas dá para você baixar várias traduções da Bíblia. Por exemplo, está aqui o meu exemplo, irmãos. Eu, pela forma que eu prego, pela forma que eu ensino, não sou muito convidado para pregar, mas às vezes a gente vai pregar na igrejinha, irmãos, pequena, com poucos membros. Eu não sou uma pessoa de muitas condições, eu tenho muita condição financeira, mas às vezes a gente vai pregar na igreja pequena, irmão. O pessoal vem com o dinheiro da passagem, deixa de oferta. Não, irmão, dou pagar a passagem do meu bolso, deixa esse dinheiro aí de oferta. Não estou aqui para fazer nada por dinheiro, para pregar por dinheiro, tá? Mas vamos ver o que aqui Miqueias diz. Miqueias capítulo 3, versículo 5. Os profetas enganam o povo. Para os que lhes pagam, eles prometem paz, mas ameaçam com guerra os que não lhes dão nada. O Senhor diz a esses profetas. Ó, tá vendo? Para os que lhe pagam. Eu sou profeta de Deus. Xarabacanta, alabaçai. Sou profeta de Deus. Quando a pessoa paga, ele profetiza bênção, ele prega avivamento, ele prega milagre. Por quê?
Porque a partir do momento, irmão, que eu pago um pregador, aquele pregador é um produto, é um objeto, ele vai ter que pregar o que eu quero. Essa é a verdade. Ele está se vendendo e vendendo a palavra de Deus. Olha, seu pregador, você que cobra para pregar, você que só vai pregar se der tanto, a palavra não é sua para você estar vendendo ela. A palavra é de Deus. Agora vamos para o versículo 11. Do mesmo capítulo 3 de Miqueias. Lembrando que nós estamos na nova tradução da linguagem de hoje, tá? As autoridades de Jerusalém aceitam dinheiro para torcer a justiça. Os sacerdotes cobram para ensinar a lei. E os profetas exigem pagamento para adivinhar o futuro. Mas mesmo assim eles afirmam que recebem a ajuda de Deus. Eles dizem, nenhum mal vai acontecer porque o Senhor está do nosso lado. Só que olha o que o profeta vai dizer. Portanto, por causa de vocês que comercializam a palavra de Deus, Jerusalém vai virar um montão de pedras, o monte Sião vai ser arado como um campo, e o lugar onde fica o templo se tornará uma floresta. Estão vendo aí? Hoje está assim, amados. Nós sabemos que o templo foi destruído algumas vezes, e hoje o que resta do templo, do último templo que foi construído por Herodes, que foi destruído no ano 70, só o Muro das Lamentações, onde os judeus vão orar, vão lamentar por causa do pecado. E assim também vai acontecer na vida de muitos, amados. Vocês estão destruindo o maior templo, que é o Espírito Santo de Deus. Volto a dizer, a palavra não é sua, senhor pregador, senhor pastor. A palavra não é sua para você vender ela, não. Faça a obra por amor, faça a obra por... Dá de graça aquilo que você recebeu de graça. Jesus não lhe cobrou para lhe dar o dom da palavra. Jesus não lhe cobrou para lhe dar sabedoria. O conhecimento você buscou, mas a sabedoria que Deus foi Jesus. Você está que nem Jeroboão. A Bíblia diz que Jeroboão era um homem de Deus, mas bastou Deus colocar ele no poder. Ele se desviou e foi adorar outros deuses. Assim estão muitos. Quando começa o ministério são bem humildes. Quando começa o ministério vai pregar numa igrejinha que tem 2 membros, tem 3 membros. Mas depois que crescem só quer pregar para a multidão. Só quer pregar se pagar. Ei, arrependa-te, porque o teu Senhor está voltando. Eu agradeço você que nos ouve. E esse foi mais um vídeo do canal. Se você gostou, dê o seu like. Se você não gostou porque você é um cobrador que prega para pegar, vá se converter. E que Deus em Cristo os abençoe. Amém.